Olá, pessoal! Estamos começando o programa Eu Sou, gravando aqui no Instituto Federal de Avaré, com uma convidada que vocês já conhecem, mas vão ficar mais íntimos. E eu garanto que vocês vão gostar muito, muito mais do que vocês já gostam, né? Porque nós vamos conhecer hoje, de pertinho, a Camila. A Camila trabalha com a gente no programa do Contra, é uma das colaboradoras da mesa de debate, né, que a gente tem no programa. Então vocês já sabem um pouquinho como é que é a dinâmica da Camila, né? Todo mundo já conhece o estilo. Eu falei para ela o seguinte: Camila, o programa Eu Sou tem só 2 blocos. A gente precisa conseguir gravar em 2 blocos, não é que nem o do Contra que tem 3, pelo amor de Deus. Tempo, sempre o tempo. O fato é que essa menina tem muito conteúdo para entregar para a gente. Então, venham comigo conhecer a professora de artes do Instituto Federal, a Camila, filha da dona Silvia. É a mulher que está pronta, é pau para toda obra, literalmente, que toma a frente, que é proativa, que é o ó do Borogodó. Falei certo a apresentação? É bem por aí. Essa é a criação, esse é o jeito da madeira, diria minha mãe. Esse é o jeitão da madeira. É muito bom estar com você aqui. Obrigada. Eu quero que você se apresente um pouco aí para a galera também ficar íntima de você, como a gente já está. E eu tenho várias perguntas, várias curiosidades. Olha! Então vou me emendar. Você Já? se apresenta e depois me conta por que você escolheu dar aula de artes. Vamos começar por aí. Eu sou Camila, eu sou professora do Instituto Federal agora, mas eu sempre fui professora de redes estaduais. Trabalhei em museu, trabalhei no SESC, trabalhei na Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. Minha formação é educação artística com habilitação em artes plásticas, né? Hoje em dia a gente chama de artes visuais, né? Por uma mudança da compreensão linguística, do que compreende a arte. E, na verdade, eu sou formada para ser professora de arte pela Universidade Estadual de Londrina. E lá eu me formei produtora cultural, agitadora cultural. Agitadora é ótimo, é tua cara essa palavra. Agitadora. É Eu isso. gosto desse termo, é bem oitentista. Mas a arte, ela é uma agitação, ela é para causar isso. É para agitar as emoções, para agitar os espaços, os espíritos. É para provocar, né? E para ser agitador você tem que ter um espírito agitado, inquieto. Eu acho que eu tenho muito isso. Legal, e eu escolhi ser professora de arte porque era uma das poucas disciplinas onde eu tinha talento. E não era um talento inato. Uma professora ensinou como desenhar, técnicas básicas de desenho, luz e sombra. E aí eu aprendi e eu falei, nossa, é mais fácil do que eu imaginava. Isso no primeiro ano do ensino médio. E uma professora substituta que deu essa aula. E eu peguei e falei assim, mas por que você deu essa aula? Ela pegou e falou assim, porque todo mundo acha que não sabe desenhar e todo mundo sabe. As pessoas só não ensinaram do jeito certo. E ela começou a me emprestar livros de história da arte, dos grandes pintores, dos grandes artistas da Renascença, e eu comecei a estudar teoricamente a arte a partir do primeiro ano do ensino médio. E aí eu falei, eu vou fazer a graduação em arte. E foi? E foi simples e tranquilo. E quem ganhou com isso foram, além dos alunos do Instituto, todas as escolas e faculdades que você passou até aqui, né? Olha, eu sempre tentei contribuir com tudo. Contribui, tá dando certo isso aí. Eu tentei aprender com todo mundo que me deixou participar dessas instituições, né? Eu cheguei em Londrina, uma jacu, né? Eu cheguei lá, Onde você nasceu? Eu nasci em Marília, interior de São Paulo. Uma cidade industrial, com polos educacionais muito grandes. Mas eu sou filha da classe trabalhadora, eu tenho que fazer universidade pública ou não fazer. Eu não tinha muita escolha. E aí as universidades públicas que tinham arte mais próximas de Marília eram Londrina ou a Unesp de Bauru. E em termos de
dificuldade de prova e eu acabei passando em Londrina e fiquei por pouco na Unesp. E aí, uma batalha, vamos, vai. Só que assim, a classe trabalhadora, você tem 3 meses para arrumar um emprego. E eu fui com o dinheiro que eu recebi do acerto do emprego que eu tinha, para pagar o cursinho que eu fiz. Então assim, eu tinha 3 meses para arrumar um emprego, arrumar uma república, fazer grandes amigos e nunca mais sair de lá, até terminar a faculdade. Eu tinha 3 meses para isso. Fui, fiquei numa... A história é clássica, fiquei numa pensão horrível, aí encontrei um amigo da época da escola, e fiquei na casa dele um mês, até conhecer as pessoas do curso, aquele perrengão, e sempre fui muito bem recebida, porque tenho uma facilidade de ler as pessoas, né? De entender temperamentos e tempos, tenho uma facilidade de entender o que as pessoas precisam. Essa é uma habilidade que eu construí. Legal demais. E enquanto professora, né, você conseguir ter esse acesso com as pessoas, fazer essa leitura, eu acho que é crucial para que você se desenvolva cada vez mais na sua profissão e realmente corresponda à expectativa cada vez mais dos alunos, né? Então isso é uma grande vantagem que você possui. Eu acho que não é nem uma habilidade que foi construída na formação acadêmica, né? Mas é muito familiar mesmo, né? Como as dinâmicas familiares elas foram construídas para que nós fôssemos essas pessoas assim Robotizadas? fora da robotização, que a gente que a gente conseguisse olhar para o outro como um ser que tem problemas, que vai vir dali o inesperado e se preparar para receber do outro com amor e carinho o tudo de bom e tudo de ruim que essa pessoa tem, né? A minha mãe sempre falou, ela pegou e falou assim, a gente para fazer bem para o outro a gente tem que ser verdadeiro e às vezes ser verdadeiro machuca muito. Então o seu melhor amigo vai saber o melhor e o pior de você e você vai ser o melhor e o pior para ele. E essas relações, elas se constroem numa família muito grande. Eu sou a segunda filha de 5 irmãos, né, de uma mãe trabalhadora que criou a gente sozinha. Então, toda essa dinâmica de dividir espaços, dividir trabalho, dividir responsabilidade vem de muito cedo. Não é culpa da faculdade ou da graduação. É um complemento. A universidade complementou essa formação num lugar que eu amo. E foi o primeiro vestibular que você prestou, ou passou pela tua cabeça outros cursos? Ah, passou publicidade e propaganda, mas eu era muito pobre para fazer esse curso. É muito caro fazer publicidade e propaganda, meus caros, é um negócio absurdo. É a foto, e na minha época, porque assim, eu falo minha época porque eu tenho 40, há 20 anos atrás, o curso de publicidade e propaganda era simplesmente o hype do hype do hype do universo. E eu queria ser o Washington Oliveto. Eu adorava, eu via um programa na TV Cultura que chamava Intervalo. Eu falava, gente, como que esse cara teve essa ideia? Nossa. Da onde ele sacou isso? Aliás, a TV Cultura sempre com um monte de programa, desde o Castelo Rá-Tim-Bum até... Não, até Planeta Água. Exato, é muito conteúdo legal, né? É muita coisa interessante. E para uma família que é muito grande, a diversão que existe é a televisão. Ela é a babá, ela é o relógio, ela determina tempos de conversas, de ficar junto. Então, sim, uma família que tem uma mãe trabalhadora e uma corresponsabilidade entre irmãos é praticamente mediada pela televisão, né? E o horário do jornal era o horário do debate, o horário de pensar, mas por que isso está acontecendo? E discutir ideias entre a família. E discutir que filme que vai ver, por que vai ficar nesse canal e não vai ficar no outro, por que vai ver o futebol e não o basquete. Então tudo isso vai formando um ser humano que escolhe muito. Eu escolhi muito pronta a minha universidade. A minha mãe só tinha uma regra. Ela virava e falava assim, seja professor não fica desempregado. Professor não passa fome.
Se vocês forem professores, vocês não vão passar fome nunca mais. Sabe a dona Silvia, porque além de tudo, além de não passar fome, certamente vão construir um mundo melhor, né? Fazer parte dessa construção. Além do paradigma político, estrutural, que minha mãe é freiriana, né? Ela foi professora do Mobral, em São Paulo, antiga escola para jovens e adultos, né? Então, mas fora dessa perspectiva, havia uma preocupação muito grande de como se manter, né? Como que ela ia fazer 5 filhos não passarem pelas precariedades que nós já passamos juntos. Então ela falava assim, procure empregos seguros, procure uma profissão segura. E a gente sabe que nada é seguro, que nada é certo. Dos 5 filhos que ela teve, 4 são professores. Eu sou professora de arte, uma irmã é professora de educação física, a outra irmã é professora de história e o meu irmão é professor de filosofia. Todo mundo é formado. Legal, e depois quis fazer outras coisas. Acaba-se fazendo outras coisas ou voltando para a profissão. Então, essa busca pelo ensino superior também, essa formação, ela é a emancipação da classe trabalhadora, né? E eu fui educada nessa perspectiva. Então, o ensino superior foi uma realização de um sonho, e quando ela termina, vira um sonho atingir um emprego público, ser servidora pública, porque eu fui educada para servir. Interessante isso. E é verdade, né? O professor é isso, né? O profissional que forma junto com os pais, aqueles que, claro, têm a sorte de tê-los, né? Porque muitos não têm. Muitas vezes o professor é o próprio pai, a própria mãe da criança, né? Então é uma responsabilidade imensa. E eu acho que essa construção aí da sua família, a sua mãe, né? Ela te ensinou isso, né? A construir outros seres humanos, né? E eu tinha que, ao mesmo tempo que eu estava me formando, eu precisava, além de me formar, eu precisava fazer com que um certo sistema de coisas formassem coletivamente uns aos outros ali. Então não existe isso é meu na minha família. É tudo nosso mesmo. Já nasceu aprendendo a dividir. Isso que é bom ter irmão, né, gente? Todo mundo que tem irmão sabe disso. Que sabe. A pessoa ser egoísta depois de ter irmãos, ela tem que se esforçar muito para ser egoísta. É uma linha tênue, porque também esse negócio de uma educação blocada, né? Ela traz uma visão de não individualidade. E quando você vai recorrer para ela, a leitura é de egoísmo. E aí você tem que fazer muita terapia para se desvencilhar dessa sensação de que você é diferente do bloco, mas você ainda faz parte dele. Apesar de ter uma individualidade diferente, opções diferentes, uma forma de viver diferente, mas você trabalhar essa individualidade fazendo parte de um bloco tão forte, como é o caso da minha família. Então, você vê isso aí, se a gente for olhar de uma maneira mais ampla, no âmbito da sociedade, por exemplo, é exatamente isso que você está dizendo, né? A gente faz parte de um todo, mas claro, cada um conserva em si o que é a sua essência, o que te torna diferente do outro. Né? Mas quando é família, quanto mais diferente você fica... Mais ovelha negra? Não é que é ovelha negra, é que é duro o processo de aceitação, porque quando você é pequeno, é todo mundo igual, todo mundo recebe o mesmo chinelo, todo mundo recebe a mesma camiseta, a mesma blusa. E às vezes, que nem no meu caso, que sou a filha, desculpa te interromper, mas assim, eu sou a filha mais velha, então a minha irmã usou muita coisa minha. Sim. Usou muito sapato que eu usei, usou muita roupa que eu usei. E o mesmo pé torto que você tinha, ela vai ter. Que pé de pobre não tem, né? Pé de pobre não tem tamanho. Então é aquela coisa, para você construir uma individualidade, para você chegar no ponto de falar, eu, Camila, sou uma pessoa que descola desse grupo, mas ainda faz parte dele, é um processo muito longo. É um processo difícil, de emancipação do eu, mas sem se emancipar da família, sem que isso cause uma separação. Aí é muito difícil. E é tão interessante porque muitos adultos ainda não conseguiram acessar isso em si próprio, né? Então, realmente é algo que se deve trabalhar desde pequenininho para que
o adulto já tenha condição de pensar por si próprio, sem esquecer as suas origens, aquilo que você falou, eu estou descolada, mas daquele bloco, mas eu ainda faço parte dele, né? Isso. Não é fácil essa construção, né? Não é fácil. Para falar para chegar nessa frase, tem que dar um mergulho bem profundo dentro de si, dentro do que é uma família, quais são os papéis, quais foram os problemas, as distorções que aconteceram ali. E dentro desse processo, chegar no final e falar assim, minha família é demais, não troco, não vendo, não empresto, e só eu posso falar mal, mais ninguém. Mas é isso, fala mal da minha irmã pra você ver. Eu posso falar mal da Fernanda, ninguém mais. Se falar, eu viro bicho. Não é assim como todo mundo que a gente ama. Exatamente. Falem mal da Camila pra vocês verem na minha frente. Vira bicho. Bom, vocês estão sentindo aqui, né? Tem muita coisa boa no segundo bloco, a gente já volta. E espera aí que ela vai contar um pouquinho desse processo agora do segundo semestre, da pós que ela vai para Portugal, e eu tô cheia de orgulho e já cheia de saudade antecipada. A gente volta já. Um beijo.